Adão, eu comprei um alto-falante de 12 polegadas e queria que você me ajudasse com o corte de frequência que eu devo usar nesse alto-falante. O corte de frequência? Leandro, eu quero muito te ajudar, mas para isso eu preciso te fazer algumas perguntas. Qual que é o modelo do seu alto-falante? Então, Adão, o modelo do alto-falante, deixa eu confirmar aqui, ó, é o MB1K1. É um alto-falante de 550 watts RMS, suporta até 1.100 watts programa musical e ele é de impedância 4 ohms. Legal, cara. Agora você me respondeu algumas perguntas. Isso é extremamente importante na hora de definir até o projeto da caixa acústica e principalmente o corte de frequência, né? Tá, mas assim, como eu te disse, o modelo não é simplesmente eu ir lá pegar no manual a resposta de frequência e pronto? Não, Leandro. Aquela resposta de frequência que a gente encontra ali nos parâmetros do alto-falante, aquilo ali, como é que você faz? Você aplica só 1 watt no alto-falante com o microfone ali 1 metro de distância, que é um padrão que foi adotado, né, mundialmente falando, e para você ter uma noção até de timbre do produto, para você saber se ele vai responder bem às altas, às baixas, mas não é ele que define o corte de frequência, não. Então, se não é a resposta de frequência que define o corte, quem é? Olha, uma base que você pode ter do alto-falante para tentar iniciar a resposta de trabalho dele é o FS, que é a frequência de ressonância do alto-falante. Que no manual está lá descrito como FS, na maioria das vezes. Porém, o cara que vai ditar a regra realmente de como vai trabalhar esse alto-falante e como nós vamos aplicar isso aí, é a caixa acústica, cara, junto com a sintonia dela. Então é importante que você também conheça a caixa acústica que você vai utilizar. Então não basta eu te informar qual é o corte de frequência sem saber que tipo de gabinete que você vai usar para o alto-falante. Então, é extremamente fundamental isso. Então quer dizer que não basta eu saber o modelo, a resposta de frequência, eu tenho que também saber a caixa acústica, a sintonia que está aquela caixa. Exato. Para eu determinar o corte de frequência. Exato. E se você não sabe como fazer isso, basta entrar em contato com o fabricante do seu alto-falante ou, se for um dos nossos produtos, entrar em contato conosco, que nós faremos a análise do seu gabinete e informar a sintonia que está, né? Isso é possível fazer. Então, resumindo, não existe um padrão, não vai ter uma receita, como se fosse uma receita de bolo ali pronta pra gente falar assim, você vai usar o corte tal para tal alto-falante de 12 que vai funcionar bem. Não, não existe uma receita, a não ser que seja algo que você já tem padronizado. Por exemplo, eu tenho uma caixa padrão de 40 litros e essa caixa ela já está sintonizada numa determinada frequência lá, 80 Hz, por exemplo, né? Aí você já consegue passar uma situação como essa. Caso contrário, principalmente trabalhando dentro de veículo, onde você tem que personalizar até formato de gabinete, não é desse jeito que funciona, tá? Bacana. Até te fiz essa pergunta baseado no que a gente recebe no dia a dia. O pessoal às vezes fala assim, eu tenho um sub de 12, eu tenho um woofer de 12, um woofer de 15, qual que é o melhor corte de frequência? Então por isso eu te fiz essa pergunta e eu acredito que tenha ficado claro que não é só saber a polegada do alto-falante, eu tenho que saber o modelo, eu tenho que saber a potência RMS, eu tenho que saber a impedância, eu tenho que saber a caixa que eu estou usando, então eu tenho que ter todas as informações possíveis, até para eu poder ver questão de amplificador, tudo ali certinho, né? Legal, cara. E aproveitando que você me fez essa pergunta, eu queria até trocar algumas curiosidades com você. Você sabia que os cortes de frequência do alto-falante funcionam como proteção para ele? Proteção? Exato, que cara. Bacana. Hoje nós temos normalmente 2 tipos de corte de frequência que você aplica no alto-falante. O HPF, que é aquele que determina o início da resposta com toda a intensidade do alto-falante, e o LPF, que é aquele que vai determinar o final. O HPF, ele vai eliminar a presença daquelas frequências mais baixas que não interessam para o alto-falante. Por que funciona como proteção? Porque você vai fazer com que o alto-falante desloque menos e você proteja ele contra excesso de deslocamento. Ou seja, você vai proteger ele mecanicamente. Então, basicamente, eu vou fazer ele atuar só onde que ele realmente dá resultado. Aonde ele é bom, né? Você legal. vai pegar o alto-falante, já que você conhece os parâmetros dele, e vai falar assim, você vai desenvolver o melhor que você pode aí, né? E o LPF é a mesma coisa, ele também funciona como uma proteção. Porque vai chegar um momento que nem a caixa acústica e nem o alto-falante responde a algumas frequências mais altas. E aí o que você vai fazer? Você vai eliminar isso aí. E por que você vai proteger o alto-falante eliminando essas frequências? Porque aquelas frequências, mesmo você não ouvindo e mesmo o alto-falante não reproduzindo, elas estão presentes. E elas fazem com que a bobina aqueça. Então você vai proteger o alto-falante no LPF contra aquecimento, fazendo o corte correto.
Tá? E mais um detalhe, quando você aplica os cortes de frequência correto no alto-falante correto, com os parâmetros corretos, você ainda economiza a bateria. Porque você não vai mais jogar energia fora, você vai usar somente o necessário para ter o melhor rendimento. Então quer dizer que se eu fizer isso corretamente, eu vou ter até melhor desempenho no meu alto-falante. Exato, e aí começa o melhor desempenho no seu sistema de som automotivo. Então por isso que é importante, pessoal, você utilizar um crossover ou um processador de áudio como o nosso Pro 2.6S para fazer esses cortes. E não é o crossover e nem o processador que vai determinar o corte, e muito menos o amplificador. Quem vai determinar o corte de frequência é o tipo de alto-falante que você está utilizando e também o projeto de caixa, como o Adão acabou de explicar aqui pra gente. Então, sempre que você for buscar o corte de frequência para o seu alto-falante, o ideal é falar com o fabricante. Se for um 7-Drive, fala com a gente vai providenciar isso para vocês. Legal. E você, também está buscando um melhor desempenho no seu sistema de som? Se você não sabe como fazer isso, nós estamos aqui para poder ajudar. Temos um time aí pronto para poder atender vocês da melhor forma possível. Conte conosco. E lembrando, nas nossas redes sociais tem sempre vídeo novo com dicas para vocês, e para não perder as novidades, a gente pede para você se inscrever no canal e aproveitar para deixar seu comentário, para deixar a sua dúvida, e também se tem sugestões ou críticas, estamos abertos a recebê-las. Forte abraço e até o próximo vídeo.